Fala, povo, tudo bem? Então, nós vamos começar um capítulo novo de história hoje, que é sobre Revolução Francesa, capítulo 4. Então, queria que vocês pegassem a apostila de vocês e acompanhassem comigo, tá? A respeito desse assunto. Lembrando que é muito importante, eu já até tinha comentado com vocês na sala de aula, de que Revolução Francesa cai muito, é muito cobrado, então fiquem atentos à aula. Qualquer dúvida depois me chama e que eu ajudo vocês, tá bom? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa se atentar à palavra revolução. Lembra quando eu expliquei para vocês revoluções inglesas? Que eu já iniciei o capítulo fazendo isso. E aí, palavra revolução, o que significa? Mudança drástica. Alguma coisa que está acontecendo vai sofrer uma mudança radical e vai se transformar em outra completamente diferente. No caso da Inglaterra, não sei se você se lembra, qual foi a mudança drástica? Um rei absolutista foi retirado do poder e foi implantado um governo de caráter burguês, né? Onde o líder, o chefe político, tinha que obedecer às ordens do parlamento. Lembra no final o que ficou decidido? O rei reina, mas não governa. A França vai passar por uma situação bem parecida, bem semelhante, porque a França, assim como a Inglaterra, está vivendo um momento de absolutismo. O rei com poderes absolutos e a população numa situação muito precária. Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente costuma dizer que o antigo regime foi destruído. Mas quando a gente fala de antigo regime, a gente está se referindo a quê? Ao tipo de política que existia antes. Olha o nome, antigo regime, era o que vigorava antes da Revolução, que depois vai ser modificado. E qual é o tipo de regime que vigorava antes da Revolução acontecer? Governo absolutista. O rei possuía poderes absolutos e a população vivia numa situação de miséria muito precária. Uma situação extrema de pobreza, dificuldade financeira, e você tem uma burguesia, por exemplo, que tem muito poder econômico, mas não tinha poder político. Tá vendo como que a história se repete? É muito parecido com o que aconteceu lá atrás na Inglaterra. Então agora, o que vai acontecer? Essa burguesia, que quer poder político, vai pedir ajuda a quem? Responde aí. Ao povo, para poder derrubar esse rei absolutista. Então agora esse antigo regime vai ser questionado, esse antigo regime vai ser destruído. Lembrando que esses reis praticavam a política mercantilista, que era o acúmulo de metais preciosos, enquanto a população, a maioria dela, vendia o almoço para comprar a janta. Era mais ou menos assim que funcionava. Tem até uma charge muito famosa na internet, deixa eu ver se na apostila de vocês tem. Não, eu acho que não. Não tem, mas tem uma charge muito famosa que é um velhinho mesmo de bengala, carregando duas pessoas nas costas. Essa imagem simboliza o que era a França antes da Revolução. O velhinho é o povo. E quem ele carrega nas costas? Os membros da igreja, do clero, que também tinha muito poder, muita influência, e os membros da nobreza. Então a sociedade francesa se configurava basicamente dessa maneira, tá? Quem tiver comigo com a apostila aí, nós estamos na página 42. E antes da gente falar da Revolução em si, antes da gente entender o que realmente aconteceu, nós precisamos entender o que é a França pré-revolucionária. O que está acontecendo lá dentro antes que essa situação acontecesse. Bom, já falei para você aqui que era uma sociedade marcada pela extrema desigualdade, onde o clero e a nobreza desfrutavam de todos os privilégios, a burguesia tinha muito dinheiro, mas não tinha poder político, e o povo lutava para comer, essa é a verdade. Lutava para não passar fome. E se a gente tiver que formar uma pirâmide social, onde cada classe vai se enquadrar? Nós vamos dividir essa pirâmide ao meio, não, em 3 partes. No topo da pirâmide, nós temos a igreja. A igreja liderando tudo e comandando o país inteiro. Ela está acima do próprio rei. Abaixo, na parte do meio da pirâmide, nós temos a nobreza. Todos os nobres, inclusive o próprio rei, que fazem parte dessa classe social. Lembrando que o topo e o meio da pirâmide não pagam impostos. Eles têm todos os privilégios dentro daquela sociedade.
E na base da pirâmide, na parte de baixo da pirâmide, nós temos um grande grupo de pessoas. Mas lembrando que esse grupo não é todo igual. Nessa última parte nós temos aquele simples artesão, um pequeno camponês, um grande proprietário de terra, um burguês que tem muito dinheiro. Mas por que eles se encaixam todos no mesmo espaço? Porque essas pessoas não é membro do clero e também não é nobre. Então, independente se ele tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se ele é um cidadão comum, ele se encaixa no mesmo lugar. Então, como que vai configurar essa revolução? Esse terceiro grupo, essa base da pirâmide, que a gente chama de terceiro estado, porque o primeiro é o clero, o segundo é a nobreza. O terceiro é esse grupão enorme que tem a burguesia ali, que tem o simples camponês, que tem o artesão, que tem aquele que passa fome. Esse terceiro estado vai se unir para derrubar o rei absolutista. Os problemas na França eram enormes, principalmente problema financeiro. Por quê? Porque a igreja e a nobreza viviam num luxo extremo, esbanjava fortunas, se cobriam de joias, e quem que pagava os impostos? O povo. Então, mas as contas não batiam. A nobreza gastava muito mais do que devia. Vários problemas financeiros começam a surgir. E aí o rei tomou uma decisão de fazer uma grande assembleia, que foi chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Está no seu subtítulo da apostila, página 43. E nessa assembleia, o rei chamou integrantes do clero, que compunha o primeiro estado, chamou integrantes da nobreza, que fazia parte do segundo estado, no meio da pirâmide, e chamou integrantes do terceiro estado. Vários burgueses, inclusive, estiveram nessa assembleia. E ali o rei queria traçar estratégias do que seria feito para resolver os problemas financeiros da França. E qual foi a proposta que o rei lançou nessa assembleia? Aumentar os impostos. Porque as contas não fechavam, os problemas financeiros estavam crescendo, ele precisava arregaçar, receber um número cada vez maior de dinheiro. Então ele teve essa proposta: vamos aumentar os impostos. Primeiro, o Estado concordou, os membros da igreja? Com certeza, não pagavam impostos, para ele não fazia diferença se pagasse X ou Y. Nobres concordaram com o aumento dos impostos? Com certeza, não fazia diferença se aumentasse ou não, porque eles não pagavam. Terceiro estado não concordou, porque eram eles que pagavam impostos. Vamos fazer uma votação. A votação era por estado. O primeiro e o segundo com certeza votariam juntos, o terceiro estado era 2 contra 1. Então nessa votação com certeza o terceiro estado não teria vantagem. Então o que aconteceu com o terceiro estado? Eles ficaram revoltados porque eles não queriam o aumento dos impostos, e eles acabaram saindo dali revoltados. Acabou que a assembleia não foi finalizada, não ficou decidido nada a respeito disso, porque obviamente eles não concordavam. Eles saíram dali, prometeram que iriam fazer uma outra assembleia somente com eles, e que nessa assembleia eles iriam criar uma nova constituição para que o rei tivesse que obedecer. Saíram dali rebelados, revoltados, passaram por várias ruas, depredaram vários estabelecimentos públicos e atearam fogo numa antiga prisão que tinha na França, que era chamada Bastilha. A Bastilha era o grande símbolo do poder do rei, porque todo mundo que era contra o rei, ele mandava prender nessa prisão. E quando essa prisão foi apedrejada, atearam fogo, destruíram ela, é como se eles estivessem confrontando o próprio poder do rei. Então, a partir daí, essa revolução vai começar. O marco inicial dessa revolução é a queda da Bastilha, quando eles realmente atacam essa prisão, que era o grande símbolo do poder do rei. E o terceiro estado, como prometeu, eles se reuniram sim, fizeram uma nova assembleia e eles elaboraram uma constituição na qual o rei deveria obedecer. Será que isso vai acontecer?
Vamos ver daqui a pouco. Antes disso, eu queria que você abrisse sua apostila na página 44. Tem uma imagem aí da Bastilha, que é a prisão que existia na França nessa época, e as pessoas ali fora, revoltadas, apedrejando, ateando fogo nessa prisão, ok? Agora, nós vamos lá para a página 46, lá em cima, na parte de cima da sua apostila, fala a respeito dessa nova Constituição que foi preparada. E essa Constituição foi baseada nas ideias do filósofo Montesquieu. Quem lembra? Nós estudamos sobre ele nos capítulos atrás. Montesquieu defendia a criação de 3 poderes, lembra? Legislativo, executivo e judiciário, que era justamente para que o poder não ficasse concentrado nas mãos de uma única pessoa, esse poder pudesse estar fragmentado. Essa era a proposta que os membros do terceiro estado possuíam para que pudessem limitar os poderes do rei. E nós vamos voltar agora a falar a respeito desse terceiro estado, porque é ele que vai comandar toda a revolução. A Bastilha está lá sendo destruída, a revolução já começou, mas quem é esse terceiro estado? O que eles realmente querem? Qual é a grande proposta? Sim, nós vamos derrubar o rei, mas depois disso, o que vai ser da França? O que nós pretendemos fazer ali? Vamos lá. Como eu disse para você, o terceiro estado é um grupo muito grande de pessoas, porque ali você tem diferentes classes sociais num grupo só. Eles se encaixam ali por quê mesmo? Porque eles não são integrantes da nobreza e eles não são integrantes do clero. Então eles acabam compondo um grupo muito grande. Pra você ter uma ideia, era aproximadamente 96% da população da França naquela época. Então ali você tem a alta burguesia, que quer poder político. Você tem a baixa burguesia, você tem o camponês, você tem o artesão, você tem todo tipo de gente incluído ali. E esse grupo, na hora que a revolução começa, ele começa a se fragmentar, porque cada um está movido pelos seus próprios interesses. Vai surgir, dentro do terceiro estado, um grupo chamado Jacobinos, vai surgir um grupo chamado Girondinos e vai surgir um grupo chamado Sans-Culottes. Eu vou explicar para vocês quem são essas pessoas e o que eles pretendiam. Os jacobinos é um grupo radical. Eles pretendiam implantar dentro da França mudanças drásticas. Nós vamos derrubar o rei do poder e vamos implantar uma república. É formado pela classe média da França. Eles queriam realmente acabar com aquele absolutismo de uma vez por todas. Os girondinos já é um grupo mais moderado, formado pela alta burguesia, pelos mais ricos da França. E o que eles pretendiam? Implantar uma república? Não. Eles queriam que a monarquia continuasse, mas eles queriam que o rei obedecesse à Constituição. Já os Sans-Culottes é o grupo mais pobre. É o grupo realmente que está lutando por melhores condições de vida. São pequenos comerciantes, pequenos camponeses, artesãos, e eles têm, obviamente, uma proposta de melhores condições de vida. Eles não almejam nada muito grandioso, como espaço político, por exemplo. E agora, nós temos um grupo que está liderando uma revolução, mas esse grupo foi repartido em 3. E agora? Lembrando, jacobino quer mudança drástica, quer revolução. Eles querem implantar uma república. Girondinos só querem que o rei obedeça à Constituição. E os Sans-Culottes é um grupo que realmente está lutando por melhores condições de vida, não almejam nada grandioso no campo político. De cara, quem vai liderar realmente essa revolução vai ser os jacobinos, que é o grupo mais radical, e eles vão contar com o apoio dos Sans-Culottes. Então esses 2 grupos vão se unir para tentar derrubar esse rei absolutista. Na página 47, nós temos aí uma imagem de um artista muito famoso e ele mostra os rebeldes nas ruas das principais cidades francesas lutando para derrubar esse imperador.
Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais de como que essa revolução se desenrolou, o que aconteceu com os jacobinos, girondinos e sans-culottes. Lembrando que a Revolução Francesa tem várias etapas, nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. E logo na descrição aqui embaixo, depois que você assistir esse vídeo, eu vou marcar algumas tarefinhas para vocês fazerem. Até a próxima, beijo, gente. Tchau, tchau.